Meninos, muitíssimo bom dia. Hoje nós vamos trabalhar uma produção textual que deverá ser postada por vocês. Segundo as orientações, nós vamos deixá-la na plataforma. Então, ao longo da semana, vocês devem pegar essa lista 10, fazer a leitura, fazer a análise e desenvolver a sua redação, ok? Cuidado, porque esta redação vai ser corrigida e a média será composta com essa nota também. Então, eu preciso muito do empenho de vocês, no sentido de vocês se organizarem as demandas das redações que serão feitas daqui para frente na plataforma. Nós temos um tema que foi trabalhado anteriormente em sala de aula e que deveria ter sido entregue, mas ainda não foi por conta da paralisação das nossas atividades em sala de aula, que é aquele tema da violência no Brasil. Assim que nós retornarmos ao colégio, aquela redação deverá ser entregue na caixa. Por enquanto, as redações serão colocadas na plataforma a partir da lista 10, que isso fique claro. Ok, meninos? Vamos dar uma olhada na aula de hoje. Aqui na lista 10, nós temos o tema da semana e eu gostaria de que a gente já abrisse a reflexão para a proposta que aqui se encontra. Vocês farão uma dissertação argumentativa no estilo Enem sobre o tema As consequências do comércio de produtos piratas para a sociedade brasileira. Então, toma cuidado, porque o que você vai problematizar na sua redação é justamente questões relacionadas ao que o consumo, o comércio de produtos piratas gera como consequência para a sociedade brasileira. E aí, como a gente tem estruturado bastante a nossa redação naquele molde de problematizar dois aspectos para depois intervir sobre eles, seria oportuno que vocês já fossem pensando quais são, a seu ver, as consequências mais danosas, mais graves que o comércio de produtos piratas pode trazer para nós enquanto sociedade. Eu gostaria de que nós pudéssemos ler a coletânea para que, na sequência, a gente visse e analisasse juntos aí duas redações. Observem o texto 1, que é da revista Consultor Jurídico. O texto é de julho de 2017. Acompanhem, por favor. A pirataria é um comércio comum no Brasil, aceito pela sociedade. Este foi o entendimento do juiz Matheus Oliveira Nery Borges, da Vara Única da Comarca de São Miguel Arcanjo, ao absolver 2 camelôs. O julgamento determinou, entretanto, o confisco e a destruição dos CDs e DVDs que estavam com os réus no momento da prisão. O juiz explicou que a pena prevista para quem viola direitos autorais não deve incidir sobre o pequeno camelô ou comerciante que tenta sobreviver a duras penas, mas sobre quem reproduz e distribui produtos piratas. Para o magistrado, os responsáveis pelo comércio ilegal almejam lucro imensurável e quase sempre são comandados por organizações criminosas. Além do contexto econômico que envolve a pirataria, o magistrado considerou na absolvição que a própria sociedade incentiva esse tipo de empreitada. Basta circular pelos famosos camelódromos de qualquer cidade deste país para que se vislumbre milhares de pessoas comprando CDs e DVDs falsificados com naturalidade, sem qualquer receio de imposição de abordagem policial, quanto mais de imposição de sanção penal. O texto 2, meninos, é um texto que tenta nos conscientizar sobre a necessidade de se consumir produtos originais. Brasil original, compre essa atitude. Veja que a imagem alude a um código de barras, o que é um símbolo de algo que se compra de maneira original e não clandestina. Então, a imagem se vale do recurso da metonímia, em que essa parte aqui simboliza o todo da questão. É uma campanha do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, o CNCP. O texto 3, meninos, vamos lá. Está no Portal Brasil e traz informações do Ministério da Justiça. Também é um texto de 2017. Vamos ver o que ele diz. Olha só.
Levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial e pelo Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade revelou o aumento do contrabando tem acontecido por uma combinação de diversos fatores, como o aumento de impostos, crise econômica e fragilidade das fronteiras, que está faltando um conectivo. Revelou, só um minutinho, meninos, que o aumento do contrabando tem acontecido por uma combinação de diversos fatores, como o aumento de impostos, crise econômica e fragilidade das fronteiras. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Osmar Serralho, vamos lembrar que esse texto é de 2017, então o ministro era outro. Hoje nós sabemos que o ministro é o Sérgio Moro, na nova gestão, né? Mas anteriormente, aquele ministro alertou para os perigos que os produtos falsificados podem trazer à saúde dos brasileiros. A opção por um exemplar não original de remédios, bebidas, tênis ou óculos pode provocar sérios males à saúde. Bebidas alcoólicas piratas, por exemplo, são feitas com substâncias como iodo, álcool etílico e metanol, fabricadas sem qualquer padrão de qualidade e armazenadas em locais impróprios, explicou o ministro. Serralho assinou nesta quarta-feira um protocolo com medidas para combater a pirataria no país, com uma determinação para que haja o fomento ao debate com países vizinhos e o fornecimento de apoio técnico e operacional à execução do Plano Nacional de Fronteiras. Pois bem, o texto 4, meninos, traz alguns dados sobre os prejuízos em série que há com o mercado ilegal por setor. Essas perdas são dadas na ordem de bilhões de reais, segundo aponta o Fórum Social contra a Pirataria. Ok. Lembrando que essa pesquisa estava disponível no ano de 2019, quando foi retirado o dado, ok? E a gente vê que esses dados são baseados na pesquisa feita entre os anos de 2014 e 2018. Houve um crescimento da perda em bilhões de reais para o comércio pirata, né? Em 2014, a perda foi de 100 bilhões de reais. Em 2018, eu tenho quase a duplicação dessa perda para 193,1 bilhões de reais. Os produtos que mais geram perdas são de vestuário, e aí vocês vão ver os números individualmente, eu vou só passar mais brevemente por eles. Vestuário, cigarros, medicamentos, defensivos agrícolas, óculos, software, combustíveis, TV por assinatura, higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, audiovisual, perfumes importados, material esportivo, brinquedos. Alguns deles podem ser extremamente danosos para a saúde, como cigarros, os medicamentos, os defensores agrícolas. Por outro lado, vocês precisam pensar também que muitos desses produtos que são pirateados também geram um monte de perdas econômicas para o país, porque o efeito é cascata. Por exemplo, quando você compra um filme pirata, quando você compra um brinquedo pirata, você pode contribuir para o enfraquecimento da produção local e isso pode gerar outros tipos de consequência, como, por exemplo, o desemprego, né? Como, por exemplo, o fato de que o produto original vai ser vendido por um preço mais caro para suprir essa falta que o pirateado causa no consumo legal. Então, todas essas consequências precisam ser pensadas por vocês. Reparem aqui nas perdas com o mercado ilegal. 132,3 bilhões de reais. Sonegação de impostos, né? O que se deixa de arrecadar com os impostos de produtos legais. 60,8 bilhões. Daí o total de 193, ok? Dadas as informações, também pensando que você vai buscar o seu próprio conhecimento, a sua leitura, eu preciso de pensar sobre quais consequências para a nossa sociedade são mais danosas, são mais problemáticas, são mais graves em relação ao comércio de produtos piratas. Dito isso, eu gostaria de que vocês analisassem comigo duas redações.
A primeira, meninos, é uma redação sem título e foi extraída da internet, portanto, o autor é desconhecido. Vamos ver como é que ele consegue estruturar esse texto a partir da proposta que foi delineada aqui por nós, ok? Então, vem comigo. Produtos falsificados geram milhões. Milhões de quê? É bom fazer aqui a complementação do termo. E violam os direitos de compra e venda igualitária no comércio brasileiro. O novo contexto atual de compra e venda no país tem se apresentado de maneira conflituosa, envolvendo ações que negligenciam as normas do comércio e contribuem para o contrabando e o crime organizado. Então, se eu pensar que esse aluno precisa falar em consequências, já como ordenamento de tese, você vai ver que a tese dele gira em torno dessas duas consequências. O comércio pirata negligencia as normas do comércio, ele vai ter que provar como que essas normas são negligenciadas, e esse comércio pirata gera o contrabando e o crime organizado. Ok. Como é que isso se torna uma consequência grave da pirataria? O aluno vai ter que defender. Então, vamos lá. Ao longo dos últimos anos, a formação de comerciantes que agem em avenidas das diversas capitais do país na venda de objetos contrabandeados ou de origem não verídica, não existe essa vírgula, porque ela, na verdade, está ligada a esta oração, que agem em avenidas tararará até verídicas, que é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Eu estou especificando que tipo de comerciante é esse. Então, eu não posso colocar essa vírgula aqui, ok? Então, olha só, a formação desses comerciantes que agem dessa forma tem se elevado, assim como também a manutenção de grupos criminosos. A mercadoria de produção original é desejada, mas por vezes não é conquistada por muitos consumidores brasileiros devido ao seu alto valor, que é perceptível à maioria da população carente, condicionando o consumo ilegal e, a vírgula depois, vírgula, consequentemente, vírgula, se eu quiser isolar essa expressão para dar ênfase a ela, ok? Então, a vírgula nós colocaríamos entre o consequentemente, influenciando esse tipo de contrabando. São Paulo é hoje o estado em que mais se utiliza de utensílios de falsa identificação. Segundo algumas pesquisas levantadas pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, afirma que esse número é resultante do valor conferido ao produto encontrado em países vizinhos. Aqui cabe uma vírgula, porque eu vou explicar algo que eu sei sobre esses países, que em sua maioria possuem empresas destinadas a atividades ilícitas. Vamos dar uma olhada nesse parágrafo. Ele deveria falar da negligência de normas do comércio. Essa explicação sobre tais negligências me parece um pouco perdida aqui no texto. Além disso, esse parágrafo traz pesquisas do IBGE, mas ele não cita os dados. Então, esse uso aqui do que seria uma estratégia de provas concretas é infrutífero. Esse uso é infrutífero. Por quê? Porque não me adianta falar de algumas pesquisas se eu não trago os números para provar. Por essa razão, gente, eu não considero que houve aqui uma prova concreta de fato. E essa argumentação soou superficial dentro do texto. Além disso, competência 1, ele traz a definição do que é o IBGE, né? Ele define a sigla, mas ele abre aqui com travessão e fecha com vírgula. Eu preciso manter a uniformidade. Travessão, travessão, ou vírgula, vírgula. Segundo algumas pesquisas, afirma-se, ou algumas pesquisas afirmam. Essa construção aqui, ó, sintaticamente não ficou adequada, e aí essa quebra de estrutura sintática é um problema da competência 1. Então, o que não está legal nesse parágrafo? Primeiro, que normas de comércio são essas que estão sendo negligenciadas? É preciso fazer uma crítica mais contundente a isso, dando a entender que a compra de produtos em países vizinhos, cujas atividades são ilícitas, prejudicam o comércio local brasileiro, porque as nossas normas estão sendo negligenciadas em que aspectos? Isso precisa ficar mais claro. A crítica à gravidade dessa consequência também precisa ser mais aprofundada. Repare que ele levanta problema
mas ele não discute a gravidade dessa consequência. E outra coisa, reforço, é o mau uso da técnica das provas concretas. Não basta, eu reitero isso, não basta dizer que o IBGE fez pesquisas. Você só vai tornar isso válido se apontar que dados são esses para certificar a gravidade dessa consequência. Eu imagino que no P2, né, que é o contrabando e o crime organizado, ele vai discutir a gravidade dessas duas consequências aqui no D2. Então, vamos ver como é que ele retoma esses dois aspectos aqui, ok? Além disso, os produtos que entram no país em contrabando não possuem, olha o sujeito, os produtos, plural, eles não possuem, concordância, portanto, vínculo com os impostos adotados pelo Estado, o que evidencia uma crise no setor de empresas nacionais, influenciando a desvalorização do comércio local em consonância com os objetos que são destinados à venda, destinados a algo que é à venda. Esse a, portanto, tem que ser craseado, unindo a preposição com o artigo. As empresas que participam desse tipo de fraude se apoderam dos consumidores e oferecem suas mercadorias a preços totalmente irrelevantes, vírgula, que resultam em uma, quem resulta em algo, isso aqui é regência, resultam em uma crescente massa consumista de insumos ilegais. Ok, ele deveria retomar a ideia do contrabando e do crime organizado, mas você vê que o parágrafo vai falar sobre crise no setor de empresas nacionais, sobre desvalorização do comércio local, ok? Então, eu tenho aqui o que a gente chama na competência 3 de projeto falho, porque aquilo que deveria ser o alvo da atenção nesse parágrafo, contrabando e crime organizado, fica marginalizado em torno de uma discussão que ganha maior ênfase, que é a crise do setor de empresas nacionais e desvalorização do comércio local. Ele até volta a falar de consumo ilegal, de insumo ilegal, mas isso perde o foco dentro do parágrafo. Então, este parágrafo falha em relação àquilo que deveria ser o alvo do projeto. E por essa razão, ele vai perder nota na competência 3. Eu preciso ajustar melhor qual é o alvo desse parágrafo e discutir isso mais a contento, ok? Além disso, gente, é necessário enriquecer a discussão com exemplos, com dados, com citações, com alguma estratégia mais contundente que justifique melhor a gravidade dessa situação. Vamos então ao último parágrafo. Você vê que ele usa os elementos que são articuladores interparágrafos, o além disso, o portanto, né? Mas é necessário também que você observe como que essa construção do portanto, que vai introduzir a proposta de intervenção, vai ser feita no último parágrafo. Então, vamos ver como é que isso se dá. Pode-se dizer, portanto, que esses episódios destinados à economia do Brasil. Será que episódio é a melhor palavra aqui dentro? Eu reveria essa escolha vocabular. Lembre que aquilo que é destinado a algo que é a economia, então é a preposição mais a artigo, eu preciso crasear. Portanto, esses episódios destinados à economia do Brasil influenciam, quem influencia algo, não tem essa preposição. Influenciam uma crise crescente de indústrias locais. Para Jules Goncourt, o comércio é a arte de abusar do desejo ou da necessidade que alguém tem de alguma coisa. Essa citação não está na coletânea, então é uma extrapolação, é uma forma de trazer o repertório sociocultural para dentro do texto. Essa relação entre abuso e desejo fica clara quando se analisa o fator atuante nas rotas comerciais da economia brasileira. Ok, ele relaciona a citação com alguma coisa relacionada à economia brasileira, mas não está muito claro isso dentro da questão da pirataria e ele não usa bem essa citação para uma defesa de opinião. Então, tem alguma relação temática vaga aí, mas não está produtiva em relação à defesa do ponto de vista, ok? Então, se continuar dessa forma, em relação à extrapolação e uso de repertório, ele ganharia no máximo 160 pontos da competência 2.
Para tanto, ou seja, para que essa relação entre abuso e desejo fique claro ao se analisar o fator atuante nas rotas comerciais da economia brasileira, então esse para tanto resgata a ideia anterior, trazendo uma finalidade da proposta que será delineada na frente, já é, portanto, um efeito sintetizado em relação à ideia anterior, é necessária, concordância, a atuação da fiscalização de institutos e polícias de fronteiras, na aplicação de multas severas contra esse tipo de ação. Então, para alcançar aquele objetivo de analisar o fator atuante nas rotas comerciais da economia brasileira, quem vai agir são institutos e polícias de fronteiras, fazendo o quê? Fiscalizando e aplicando multas severas contra esse tipo de ação. Então, eu já tenho o efeito, já tenho o agente e a ação. Tais medidas associadas ao Ministério de Segurança em reformulações de projetos que visam o fim do contrabando com premissas destinadas a atuações em localidades que são destinadas a esse tipo de venda. Eu quero que você reveja depois e releia essa frase do tais ações para você ver que ela está sintaticamente mal ordenada. Ela não está bem organizada em relação à oração principal. Então, para ficar organizada sintaticamente e não perder nota na competência 1, o aluno deveria ter dito: tais ações devem ser associadas ao Ministério da Segurança, com reformulações de projetos que visam ao fim. Visar como objetivo é visar a algo, ao fim do contrabando, com premissas destinadas a atuações em localidades que são destinadas. Olha essa repetição aqui, ó, que não está legal, a esse tipo de venda. Então, eu tenho também problema de repetição, que é a competência 4. E aí, essa frase fica truncada por conta desses problemas. Agora, não está claro como isso vai ser feito. Como que essa parceria com o Ministério da Segurança vai ser feito? Então, por enquanto, eu continuo tendo outro agente, mas eu não tenho o meio como essa ação vai ser dada, ok? Afinal, assim será possível ao menos garantir uma igualdade entre o desejo e a necessidade defendida por Jules diante da ordem do progresso, estampado em nossa bandeira. Ele retoma a frase do Jules para fazer uma crítica final. Ok. Mas essa crítica poderia ficar um pouquinho mais contundente em relação aos perigos, às consequências do comércio da pirataria. E aí seria um ponto de vista mais bem defendido em torno da sua opinião sobre o tema. Então, algum corretor pode achar que o repertório está pertinente, mas ainda não está produtivo o suficiente na defesa do ponto de vista sobre a consequência, a gravidade das consequências que a pirataria causa para nós, ok? É uma boa forma de amarramento de finalização, mas eu acho que pode ser mais contundente em relação à defesa do ponto de vista. Se você observar essa proposta, tem efeitos, tem agentes, tem ações, mas não tem os meios e também não consigo construir um detalhamento, ok? Porque eu precisava linkar com a ideia anterior. Aliás, eu tenho detalhamento sim, perdão. É detalhamento de finalidade. Quando eu alcançar o fim do contrabando, será possível garantir uma igualdade entre o desejo e a necessidade diante da ordem do progresso. Então, ao alcançar o fim do contrabando, será possível alcançar algo maior. Perdão, tem sim o detalhamento, que é o detalhamento do efeito, que é quando um efeito leva a outro, mas eu não tenho o meio da proposta. Então, você vai ver que é uma redação que vai perder nota na competência 1, por conta de alguns desvios e duas estruturas sintáticas insatisfatórias. Em relação à competência 3, vai perder nota porque o projeto está falho. Em relação à competência 4, existem algumas repetiçõezinhas aí que podem ser observadas e penalizadas. Em relação à competência 5, falta o detalhamento de meio. E alguns corretores, apesar de ele trazer a extrapolação, né, com essa citação do Jules, né, ele traz repertório, alguns corretores podem questionar que ele poderia ter feito uso ainda mais produtivo desse repertório, ok? Dito isso, é uma redação que vai oscilar entre os 840 pontos,
provavelmente, tá? 800, 840 pontos, provavelmente. Em relação à segunda redação, vamos observá-la. Piratas em série. Vive-se em um sistema marcado pelo prisma do consumo como potencial de realização humana. Trata-se de uma sociedade seduzida pelo fetiche da mercadoria, que a faz crer que ter é existir. Afetados, porém, pelos vãos da desigualdade, muitos cidadãos inseridos neste contexto simplesmente não conseguem adequar-se às demandas do consumismo e, para sentirem-se inclusos, rendem-se aos produtos falsificados. Subjugados a tantas imposições, sofrem as consequências do mercado pirata, os possíveis danos à saúde e o reforço da desigualdade pelo estigma da diferença. Aqui está o projeto claramente definido. Diante de uma sociedade que fetichiza a mercadoria, que faz as pessoas acreditarem que ter é existir, mas diante de uma mesma sociedade que é desigual e que, portanto, não permite a muitos cidadãos consumirem esses produtos, a pirataria se torna uma alternativa a esse consumo. No entanto, olha aí, P1 e P2 dentro do meu projeto. No entanto, há consequências graves do comércio pirata, danos à saúde que são possíveis de acontecer e o reforço daquela desigualdade que já existia por conta da diferenciação e da estigmatização daqueles que vão consumir produtos piratas. Então, o meu P1 é o dano à saúde, o meu P2 é o aumento da desigualdade pelo estigma da diferença, ideias que eu vou ter que provar na minha redação. A priori, sabe-se que o contrabando de produtos piratas gerou um déficit de mais de 190 bilhões de reais para o Brasil em 2017, segundo o Fórum Social contra a Pirataria. Eu me valho de uma informação da coletânea para provar um problema real que existe. Agora, lembra que eu tenho que linkar com danos à saúde. Como é que eu vou usar esse dado em relação a essa questão? Vamos lá. Dentro desse montante, é difícil mensurar quanto se perde com a saúde pública. Linkei. Comprar tais objetos pode parecer, em uma primeira instância, um modo imediatista de economia, especialmente em tempos de crise financeira, com um número expressivo de desempregados e subempregados. Entretanto, esse articulador aqui, ó, de defesa de posicionamento, é importante, porque eu vou criar uma estratégia do contra-argumento. Num primeiro momento, pode parecer vantajoso comprar produtos piratas, mas eu vou provar agora com esse entretanto que não é tão vantajoso assim, sugerindo que o buraco é mais embaixo. Entretanto, trata-se de um custo-benefício duvidoso, pois os malefícios da produção falsificada, feita à revelia de órgãos fiscalizadores como a Anvisa, são graves. São graves, mas eu ainda preciso linkar com danos à saúde. Então, vamos em frente. Medicamentos, bebidas, cigarros, por conterem substâncias mais baratas, são, quase sempre, mais agressivos ao consumo humano, conforme já defendeu o ex-ministro da Justiça, Osmar Serralho. Então, por essa relação de causa e consequência, eu consigo mostrar por que pode haver dano à saúde. Causa: os produtos pirateados, como medicamentos, bebidas e cigarros, contêm substâncias mais baratas, consequência, são mais agressivos ao consumo humano, e para provar isso, eu digo que não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio ex-ministro da Justiça, Osmar Serralho, o que é um argumento de discurso de autoridade, ok? Além disso, isso aqui, ó, é um conectivo interparágrafo importante para a conexão argumentativa do meu texto. Então, é um operador argumentativo. Além disso, há outros problemas com a pirataria. Quais outros serão esses? Provavelmente os que vão se linkar com o meu P2, reforço da desigualdade pelo estigma da diferença. Então, você vai ver que o meu projeto de texto está casado. O que eu afirmo aqui, eu desenvolvo aqui. O que eu afirmo aqui, eu desenvolvo aqui. Então, vamos lá. Para o geógrafo Milton Santos, ele não foi citado na minha coletânea. Então, isso aqui é um repertório. E é um repertório muito importante para a defesa do meu ponto de vista, como você vai ver agora. O capitalismo se apresenta como uma fábrica de fábulas. E eu explico por quê, essa teoria é dele, mas eu vou explicar por quê. Por vender o sonho do consumo.
quando de fato é uma fábrica de perversidades. Essa fala é do Milton Santos. Agora eu justifico por quê? Por segregar os pobres dos ricos. O consumidor de objetos pirateados depara-se com isso ao ser estigmatizado por não usufruir de itens originais. Torna-se alvo de julgamentos morais de outros cidadãos sob a alegação de que ele auxilia a logística do crime e enfraquece a economia, já que sua compra não gera receitas para o governo. Então, o que eu fiz? Eu estou justificando por que aquele que consome produtos piratas é alvo de perseguição, é estigmatizado, é tratado com desdém, com preconceito. Porque na visão dos outros, esse consumidor prejudica a cadeia do consumo, gera o enfraquecimento da economia e enfraquece, aliás, e auxilia a logística do crime, ok? Por isso que ele é estigmatizado. Nesse cenário, o comprador de mercadorias clandestinas ostenta a marca falsificada. Afinal de contas, né, gente? Ele quer consumir, ele tem fetiche pela mercadoria, ele quer ser alguém visto como consumidor potencial. No entanto, apesar dele ostentar a marca falsificada, ele esconde a vergonha por não adquiri-la de modo legítimo. E por que ele se sente envergonhado? Porque ele é estigmatizado, porque ele é tratado com desdém por aqueles que reconhecem que ele é um consumidor de mercadorias pirateadas, ok? Ainda assim, não se pode enfrentar o problema penalizando o cliente final. O ainda assim vai abrir o próximo parágrafo e vai ser considerado um conectivo interparágrafo do tipo operador argumentativo, porque se ainda assim, ainda que esse consumidor faça isso, eu não posso penalizá-lo. Então, esse ainda assim ajuda a construir minha crítica em relação ao que eu acho que é o alvo da punição e não é o cliente final. Porque na minha defesa, eu estou vendo esse cliente final, o consumidor de produtos piratas, como a parte fraca dessa cadeia. Ou seja, ele é a vítima do sistema, ele não é o algoz. Vamos lá, então. Vítima de um processo de erros e de julgamentos, ele deve, ao contrário, ser protegido por órgãos competentes. Para tanto, esse para tanto já é finalidade, objetivo ou efeito. Só que sintetizado em relação ao que eu disse antes. Ou seja, qual é o efeito? Qual é o meu objetivo? Para que esse consumidor final seja protegido por órgãos competentes, esse é o efeito que eu quero alcançar. Quem vai fazer alguma coisa são as entidades de defesa do consumidor. Então, este é o meu agente. Como o PROCON, isso é detalhamento de agente, e eu posso fazer detalhamento de agente de algumas maneiras, justificando por que eu escolhi esse órgão, ou dando um exemplo de um órgão que faz esse trabalho. Então, o agente é entidade de defesa do consumidor. O detalhamento é a partir de uma exemplificação, um tipo de entidade de defesa de consumidor, do consumidor, como o PROCON. Eu já tenho finalidade, agente e detalhamento. O que essas entidades precisam fazer? Ação. Precisam fazer campanhas mais incisivas sobre o risco de se adquirir esse tipo de produto. Como que essas campanhas vão ser feitas? Qual é o meio? Isso deve ser feito por meio das redes sociais e de outdoors próximos a camelódromos. Outro efeito, para quê? Para dar à população esclarecimento sobre os perigos que os pirateados causam à saúde humana. Só assim, detalhamento de efeito, porque ao alcançar aquele esclarecimento, eu vou alcançar outro efeito, outro objetivo. Então, eu tenho aqui outro detalhamento de efeito, nesse caso de efeito. Só assim, com uma sociedade bem informada, será possível enfrentar a questão sem depreciar o verdadeiro prejudicado desse sistema. Afinal, é chegado o tempo de cobrar da fábrica de perversidades o desmonte de sua produção de fetiches e de fantoches. Essa frase de efeito brinca com a citação do Milton Santos e corrobora para acentuar a crítica do texto. Ou seja, uma fábrica de perversidades não pode produzir fetiches que nos induzam ao consumo e não pode nos transformar em marionetes, em fantoches desse consumo. Ou seja, ao propor o desmonte da produção de fetiches e de fantoches,
Eu corroboro para que a crítica do Milton Santos se torne ainda maior dentro da defesa do meu ponto de vista, fazendo um uso produtivo, porque eu crio um efeito extremamente sugestivo aqui dentro, já que eu estou brincando até com uma metaforização de que o consumidor é um fantoche na mão do capitalismo, ok? Aliás, eu ainda dialogo com aquela ideia original de sedução da mercadoria, de fetichização da mercadoria no início do texto. Então, eu linko a fala do Milton Santos com uma ideia que está na minha tese, na defesa da minha opinião, e faço uma crítica final metaforizando os consumidores em seres que são fantoches do capitalismo. Por isso, o repertório se torna pertinente, produtivo, e já é legitimado pela área do saber, que é a área da geografia, com a fala do Milton Santos. Ok? Esta é a redação. Acredito que as ideias que foram delineadas como P1 e P2 foram discutidas e aprofundadas aqui. Você vê que eu trouxe algumas estratégias argumentativas importantes, o contra-argumento, a causa e consequência, a citação, né? Eu trato aqui de outras causas e consequências, e assim eu consigo construir uma proposta de intervenção que tem agente, tem ação, tem detalhamento de ação, tem efeito, na verdade, dois efeitos, um aqui e outro aqui, tem outro detalhamento, nesse caso, de efeito, e ainda faço a cerejinha do bolo com aquela frase de efeito final no último parágrafo. Então, meninos, agora é com vocês. Eu preciso de que você faça a redação, ok? E poste no nosso canal, na nossa plataforma. Essa redação deve ser entregue até o próximo sábado. Leia todas as orientações que estão na plataforma e faça o seu texto a contento. Um excelente dia para vocês, um excelente fim de semana e a gente se vê nas próximas aulas, tá? Fiquem em paz, fiquem com Deus, é o que eu desejo para todos vocês.